Olá, pessoal, tudo bem? Estamos nos encontrando novamente. Este é o terceiro encontro do nosso curso dessa disciplina Ministério Pastoral. Então, já tivemos dois outros encontros, este é o terceiro, e é um prazer estar com vocês novamente. Espero que vocês estejam bem e vamos continuar as nossas reflexões. Vou repartir com vocês aqui o slide que foi preparado para nos ajudar, para nos auxiliar neste tempo de apresentação da disciplina. Então, que seja um tempo rico para você, assim como tem sido um tempo muito rico para mim, este momento de grande importância. Vamos então, terceiro encontro, e vamos dialogar um pouquinho sobre os objetivos da aula de hoje. O que nós queremos alcançar com a aula de hoje? Refletir sobre alguns pronomes de tratamento que nós utilizamos junto ao ministério ordenado, consagrado ou designado da igreja. Vamos também dialogar um pouquinho, elencar e comentar os direitos e deveres do pastor, da pastora metodista, seja enquanto presbítero, ordem presbiteral, seja como parte do ministério pastoral da igreja, e isso se torna também possível de avaliarmos para a vida do ministério daquele que é missionário ou missionária designada. Vamos dialogar sobre o ministério pastoral e o mercado de trabalho. É importante a gente dialogar um pouquinho sobre isso. E queremos terminar a aula de hoje conversando um pouquinho, sobre este tempo de customização da religião. Então, neste tempo de customização da religião, como que fica o ministério do pastor e da pastora? Então, vem comigo, nós vamos caminhar um pouquinho e vamos procurar entender este assunto tão importante para a vida e o ministério de todos nós. Igreja Metodista. Vamos aqui dar uma olhadinha para ela. Aqui estamos num curso, que é um curso voltado para a preparação de pastores e pastoras da Igreja Metodista. Diferentemente do curso de bacharel em teologia, que nós fazemos aqui na faculdade, voltado de forma interdenominacional, esse curso aqui, CTP, Curso Teológico Pastoral, tem como responsabilidade, tem como importância valorizar e capacitar aqueles e aquelas que querem seguir o ministério na Igreja Metodista. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Qual que é a diferença quando a gente fala assim? Não, ele é presbítero, ela é presbítera. Não, ele é pastor, pastora. Ele é missionário, missionária. Ele é evangelista, ela é evangelista. Qual a diferença disso? Me parece que lá para a comunidade local, as pessoas mais simples, elas não conseguem ter ideia da diferença do que nós estamos falando quando dizemos esta é um presbítero, presbítera da igreja. Isso aqui faz parte do ministério pastoral. Nós colocamos todos juntos e tratamos como pastores e pastoras. Mas do ponto de vista documental, como será que a igreja interpreta e entende esses ministérios? Ou ainda, esses pronomes de tratamento, Reverendíssimo, reverendíssima, reverendo, reverenda, pastor, pastora, missionário, missionária, evangelista. Do que é que nós estamos falando? Eu gostaria de convidá-los a pensar um pouquinho. Por isso a pergunta é: qual a diferença?
Qual que é a diferença documental e a diferença na prática, no cotidiano da igreja? Então, a primeira coisa que nós precisamos é de entender que a Igreja Metodista, ela tem um documento que rege suas regras organizacionais, o que nós conhecemos como os cânones. O último cânones que nós temos é o de 2017, e eu estou apresentando para vocês aquele na versão eletrônica, que você pode abaixar lá da página oficial da Igreja Metodista. Então, se você deseja, é só pesquisar e puxar. Quando nós olhamos para este documento da igreja, que é um documento importantíssimo, nós nos deparamos com alguns artigos que vão trabalhar quem faz parte do chamado da chamada ordem presbiteral e quem faz parte de um outro grupo chamado ministério pastoral. É importante que você tenha clareza que a igreja entende como que os que lideram, as que lideram de forma ordenada ou consagrada o rebanho de Deus através da Igreja Metodista, que eles têm direitos e deveres. Quando nós damos uma olhada bem superficial, parece que trata-se das mesmas atividades. Porém, quando a gente vai se aprofundando, descobrimos algumas coisas. Eu destaquei aqui duas, né? 3. Uma pessoa que não é presbítero, presbítera, faz parte apenas do ministério pastoral, ela não pode se dedicar ao ministério episcopal. Então, se a pessoa se sente vocacionada e gostaria de submeter seu nome à votação para servir a Deus e a igreja através do ministério episcopal, precisa de ser da ordem presbiteral. O mesmo para ser superintendente distrital. Não basta ser do ministério pastoral, tem que fazer parte da ordem presbiteral. Se deseja ir ao concílio geral da igreja, representar a região eclesiástica no concílio geral, é necessário ser presbítero, presbítera. Então é importante que a gente tenha ideia que há algumas coisas que a ordem presbiteral permite, oferece, e que dentro do ministério pastoral não é possível a pessoa exercer. Os cânones vão dizer o seguinte, artigo 23 dos cânones, eu vou ler, diz assim, ó: o membro clérigo é pessoa que a Igreja Metodista reconhece, chamada por Deus, dentre os seus membros, homens ou mulheres, para a tarefa de edificar, equipar e aperfeiçoar a comunidade de fé, capacitando-a para o cumprimento da missão. Então, deixando claro, a igreja reconhece que dentro do rebanho, dentro do povo metodista, há pessoas que são consideradas clérigas, ou seja, fazem parte de um grupo considerado clérigo. E aí, olha só o que vai dizer o primeiro parágrafo deste artigo. É admitida como membro clérigo a pessoa cujo dom pastoral é reconhecido e confirmado pela comunidade local. Conclui o respectivo programa de formação de acordo com o estabelecido pela Coordenação Nacional de Educação Teológica, CONET, satisfaz as demais exigências contidas ou ordenadas nesta legislação e é consagrada ou ordenada para a missão. Segundo parágrafo,
os membros clérigos são admitidos e arrolados, e aí apresenta, na ordem presbiteral e no ministério pastoral. Ordem presbiteral, ministério pastoral. É importante que a gente tenha clareza. A pessoa sente-se vocacionada, passa por um processo de avaliação, de formação, de acompanhamento, e ao final disso passa pelo que nós chamamos, né, do aspirantado, aspirante ao ministério pastoral, aspirante à ordem presbiteral, ou seja, é ordenado, consagrado, ordenada, consagrada ao respectivo ministério que se propôs realizar. Avançando um pouquinho mais, vamos ver o que o artigo 25 chama como ministério clérigo da ordem presbiteral. Diz assim o artigo 25. Ordem presbiteral é a categoria eclesiástica clériga na qual a Igreja Metodista, com a autoridade e direção do Espírito Santo, acolhe em nome de Deus, sem distinção de sexo, os membros que ela reconhece vocacionados para o santo ministério da palavra e dos sacramentos e outros ministérios por ela reconhecidos, ordenando-os para o desempenho da missão. Essa aqui é a definição do que a Igreja considera aqueles que participam da ordem presbiteral. Vejamos aqueles e aquelas que participam do ministério pastoral. Algumas coisas são muito parecidas. É a categoria eclesiástica clériga na qual a Igreja reconhece, dentre seus membros, homens ou mulheres, pessoas vocacionadas para o exercício do pastorado e, após sua formação e experiência probatória, os consagra para a missão. Então, por aqui a gente acaba não tendo nem muita ideia das diferenças, mas vamos avançar um pouquinho mais, né? Nós vimos aqui que nesses slides que eu apresentei, tentando aqui resumir a fala, né, a apresentação dos cânones, não apresenta de forma muito profunda diferenças entre ordem presbiteral e ministério pastoral. Entender a diferença entre ser ordenado, ordenada, presbítero, presbítera, e consagrado pastor, pastora, no contexto da Igreja Metodista, não é uma tarefa fácil, é complexa, porque na realidade há muitas questões que são diferentes e divergentes na forma de atuar e de poder servir através da Igreja Metodista. Mas o nosso tempo aqui é exíguo, é curto, não dá para aprofundar tanto. Eu quero incentivar vocês, então, se assim desejarem, eu coloquei lá no leitura ativa de vocês a dissertação de mestrado do Bispo Stanley, que nos deixou há pouco tempo, né? Ele foi morar com o Papai do Céu, com o Senhor a quem ele serviu, aqui através da Igreja Metodista, mas dentre as várias coisas que ele realizou no seu ministério, ele realizou essa pesquisa, tentando nos ajudar a entender esse processo que a Igreja Metodista vive historicamente de reconhecer aqueles e aquelas que têm um ministério específico de liderar um rebanho. Então, o título da dissertação do Bispo Stanley é A Ordem Presbiteral na Igreja Metodista Contemporânea. E aí ele vai fazer uma abordagem a partir da teologia prática. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui agora já não é mais se há diferença entre ministério pastoral e presbiteral. Não. Eu quero agora
apresentar de uma forma, quem sabe, rápida, mas tentando aprofundar um pouquinho as várias atividades que nós temos que realizar na vida da igreja, de forma a cumprir o que o documento exige, daquele e daquela que assume o ministério pastoral. Então, pense, os cânones da igreja diz que eu tenho deveres, tenho direito, mas tenho direitos, mas tenho deveres também junto à igreja. Os cânones vai dividir em duas partes. Quais são os deveres? Um primeiro, como presidente do concílio local. A gente assume um papel institucional de presidência, de liderar a partir de responsabilidades, muitas vezes ações burocráticas. Então, há muitas atividades que às vezes consomem muito tempo do ministério pastoral, que está ligado a essa função administrativa, a essa função mais burocrática, organizacional. E temos também funções pastorais, muitas ações que são ações pastorais. Eu coloquei amarelo e verde para que a gente tenha um pouquinho de noção dessas divisões. Vejam aqui que eu peguei vários deveres, né? Procurei sintetizar por partes e coloquei aqui os que são de função administrativa e aqueles que são de função pastoral. Vejam quantas coisas a igreja, através do seu documento, exige daquele e daquela que quer assumir o ministério pastoral. Presidir concílio, clã, comissão de indicação, ou seja, aquele e aquela que é pastor da igreja, que é pastora da igreja, tem uma responsabilidade de presidência. A forma como você vai assumir a presidência aqui é da forma mais cuidadosa e pastoral possível, mas é uma função administrativa. Você responde, né? Você tem responsabilidade por essas ações, por essa organização, e se não fizer direito, pode ter problemas, e problemas muito grandes. Nós temos, então, além desse de presidir, né, o concílio local, a clã, nós temos também o de supervisionar, coordenar, ou seja, aquilo que a igreja está fazendo, o pastor, a pastora é responsável por ajudar nessa organização. A responsabilidade organizacional, a responsabilidade de coordenar, de chamar, de capacitar, de auxiliar, é do ministério clérigo, é daquele e daquela que assume esse ministério. Também tem responsabilidade de escriturar documentos. Gente, nós temos documentos, aqueles que têm a ver com as atas da igreja, acompanhar isso, as certidões, o livro de rol de membros, toda a parte de documentação é responsabilidade do pastor, como presidente. Ele é que faz todo esse trabalho de expedir essa documentação, de escriturar. Temos também a responsabilidade de relatar, ou seja, de dizer para o concílio local o que está acontecendo, de
colocar para o superintendente distrital, para a superintendente distrital, apresentar para o bispo, falar sobre a situação da igreja, prestar relatório. O pastor e a pastora não é dono, dona da igreja. Aquele que faz o que quer, como quer. Mas ele presta contas para a própria comunidade. Às vezes tem faltado muito disso. Prestar conta para a comunidade. Os concílios são para isso. Para dizer como estão as coisas, como nós estamos caminhando. Também é importante entender que, além de relatar, nós temos que cumprir e fazer cumprir as decisões. O concílio decidiu uma coisa, o concílio local. Vamos pintar a parede da igreja de amarelo. O pastor não gosta de amarelo, a pastora não gosta de amarelo. Vai lá e fala, não, pinta de cinza. Não tem essa autonomia. Se foi decidido algo, então eu estou colocando uma coisa simples até as coisas mais complexas. Ou seja, tudo aquilo que os nossos documentos apresentam, a gente precisa de levar em consideração, ou seja, cumprir e fazer cumprir. Se a igreja metodista é uma igreja conexional, nós temos que ter atitudes conexionais. Se a igreja metodista é uma igreja que batiza crianças, nós temos que batizar crianças. Se a igreja metodista é uma igreja que se organiza em dons e ministérios, e assim vai. Os cânones nos apresentam decisões da área geral. Nossos documentos regionais falam sobre aquilo que são decisões regionais. Os nossos documentos distritais dizem respeito àquilo que, como distrito, decidimos, e aquilo que é da igreja local, o nosso concílio, a clã, os órgãos que estão responsáveis também vão nos auxiliar, vão nos dizer. Um outro ponto que é necessário, então, nós relembrarmos, está ligado à autoridade de empossar isso. De dizer às pessoas que foram eleitas, numa celebração, num momento agradável, diante do altar de Deus, de passar a autoridade para essas pessoas. Nesse momento, poder dizer, olha, a partir de agora, este é o nosso tesoureiro, esta é a nossa tesoureira, este é o secretário executivo, esta é a secretária executiva, este aqui é coordenador do Ministério de Oração, esta é coordenadora do Ministério de Oração, e assim toda a liderança da igreja. Ou seja, agradecemos a Deus pelo ministério daqueles que já realizaram, e que estão encerrando suas atividades, mas também oramos, intercedemos e empossamos aqueles que vão iniciar. E aqueles que são reeleitos e vão continuar, nós agradecemos pelo que fizeram e damos continuidade, pedindo que eles sejam abençoados nesse novo pleito que realizam. Também são chamados a atender a convocação episcopal. Gente, nós temos um bispo, uma bispa na região. É a autoridade máxima nessa região. Esse bispo, essa bispa, tem poder de convocar para reuniões, convocar para ações, e quando esta que exerce a autoridade convoca para, o pastor, a pastora, tem que obedecer. Não gosto de fazer isso, eu não quero. É chamado. Pode até dialogar, mas é convocado, é convocada. Um outro ponto é entender que é da responsabilidade do pastor, da pastora, elaborar um pré-projeto
do plano local de ação missionária. Ou seja, o pastor não vai fazer tudo pela CLAM, né? Pela Coordenação Local de Ação Missionária. Ele vai, junto com a CLAM, dialogando, prepararem um pré-projeto. Agora, se o pastor ou pastora chega de mãos abanando, se o pastor e a pastora não conseguem chegar ali com o mínimo possível para ajudar na elaboração deste documento, deste plano, o que vai acontecer é que, às vezes, se fica patinando cada vez mais nesse requisito de elaboração do plano. Ou, às vezes, alguns pastores, pastoras acham que eles têm que preparar sozinhos. Não. O plano de ação é um plano de ação da igreja. O plano de ação do pastor e da pastora é um item dentro do plano de ação da igreja. Assim como o Ministério de Administração tem seu plano, o de oração, o de educação cristã, e assim, o ação social, todos, o pastor, a pastora também tem o seu plano de ação. E aquilo que o pastor faz, a pastora faz, está ligado ao seu ministério. Não é ele que decide que vai ter reunião de oração às quartas. Isso faz parte da elaboração do plano de ação de outro ministério. O pastor, a pastora coloca ali se ele vai ser aquele que apoia, incentiva, ajuda, coordena, né, participa. Então, o plano de ação do pastor e da pastora está contido no plano de ação da igreja local. Agora, a elaboração desse plano, o pastor tem responsabilidade, a pastora tem responsabilidade de liderar, de presidir este processo, mas ela não faz sozinha, eles fazem de forma conjunta. É uma ação dialogada, é uma construção. Por isso, para que aconteça o plano de ação, para que se tenha um documento, né? Aqui eu tenho um plano de ação, ou seja, esse aqui é o nacional, né? Plano Nacional Missionário. Para que você tenha um plano, ou seja, um documento, você precisa do planejamento. O planejamento é o quê? É o ato de elaborar o plano. É o momento em que nós estamos reunidos ali planejando o que queremos realizar. O plano é o resultado do planejamento, é o documento pronto. Planejamento é o ato de elaborar o plano. Agora, nós vamos ver funções pastorais. Até agora vimos funções administrativas, burocráticas, ligadas a essa ação da presidência do pastor e da pastora. Mas vamos ver agora o que fala sobre a função pastoral daquele e daquela que faz parte do ministério clérigo na Igreja Metodista. Responsabilidade pastoral de zelar pelo sermão e pela liturgia. Pastor e a pastora não são donos exclusivos do sermão e da liturgia. Isso é ruim, uma má interpretação pode complicar. Não são donos, mas têm a responsabilidade de zelar. Ela não precisa de ser o pregador, a pregadora de todo domingo. Se tem pessoas na igreja que têm o dom de pregar, se existem pessoas que ajudam a edificar na pregação, o que o pastor e a pastora têm é que zelar. Caso este irmão, esta irmã, não esteja compreendendo corretamente a responsabilidade do texto, as questões, quem sabe, teológicas, o pastor e a pastora vai ajudar. Mas a responsabilidade
do púlpito, daquilo que é falado, daquilo que é apresentado, é do pastor e da pastora. A forma como cultuamos, o jeito como celebramos, não é exclusivo do pastor, mas a igreja, ela tem suas tradições, suas formas. O pastor e a pastora têm que ajudar, né? O ministério do louvor, aqueles que fazem o papel de acólitos, né? Sabia que essa é a palavra para dirigentes? Lá no culto, quando alguém está dirigindo o culto e depois o pastor, o pregador, né, vai trazer a palavra, nós chamamos este dirigente, esta dirigente de acólito. Aquela que vai ali dirigir aquela celebração. Nós temos também um outro que é edificar, equipar, aperfeiçoar os membros da igreja. A função pedagógica do pastor e da pastora aqui é importantíssima. Tem responsabilidade de ensinar, de capacitar, de ajudar, de levar ao aperfeiçoamento. Por isso, dentro daquilo que for possível, o que o pastor, a pastora tem que fazer é ter função de pedagogo, de educador, de educadora, para que estes que estão no serviço da igreja possam fazer da melhor forma possível. E se o pastor e a pastora não sabem fazer, corre atrás de quem sabe fazer, de quem sabe equipar e traz para se capacitar e capacitar os seus membros, as pessoas da igreja. Também os cânones vão falar da responsabilidade que o pastor e a pastora têm de zelar pela doutrina e costumes do metodismo. Como é difícil, às vezes, a gente lidar com pessoas que, não conhecendo a história e a tradição, querem reproduzir dentro de uma comunidade que tem toda uma história, uma tradição, aquilo que vivenciou em outros meios, com significados e símbolos de outros meios. E às vezes tentam forçar que essa comunidade abandone sua tradição para viver a ideia que ela trouxe. O pastor e a pastora precisa de ser zeloso, zelosa, para com isso, ou seja, ajudar a comunidade a entender que existe uma doutrina, e doutrina não tem nada a ver com usos e costumes, é a forma como entendemos a fé, a forma como interpretamos a fé. Isso é doutrina. Mas aqui fala também de costumes. Nós temos coisas ligadas ao nosso jeito de ser, a forma como nós aprendemos a desenvolver a nossa missão. Hoje, nessa sociedade pós-moderna, o rompimento com aquilo que possa ser tradicional é muito grande. E, às vezes, na tentativa de inovar, cancela-se, joga fora, impede-se que muitas coisas boas do passado estejam nos auxiliando. Então, como que é a nossa liturgia? Como que é a nossa pregação? Qual que é a nossa interpretação de discipulado? Qual que é a nossa interpretação de escola dominical? Qual que é a nossa interpretação de reunião de oração? Qual é a nossa interpretação dos vários temas da capacitação do espírito? Então é muito importante que a gente possa investir tempo e reconhecer. Também temos o desafio de ministrar os sacramentos, de dirigir cerimônias do ritual. Existem coisas que não são sacramentos, mas que acabam sendo responsabilidade de um pastor e de uma pastora. Os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, os únicos 2 sacramentos da igreja protestante, da igreja evangélica,
Esse os pastores têm que fazer. Mas outros que não são sacramentos, podemos até contar com outras pessoas. Não é necessário ser pastor, pastora, para dirigir um ofício fúnebre, né? Basta se colocar à disposição, estar capacitado para. Então, existem ações que a gente precisa de ter clareza. Agora, entendo um pastor, uma pastora presente, ele e ela é o responsável. Ele e ela tem essa responsabilidade diante da comunidade. Também tem a responsabilidade de pregar conforme a doutrina. Assumir o púlpito, assumir o local da palavra, da apresentação, da pregação da palavra, é algo de extrema responsabilidade. Muitas vezes, alguns pregadores e pregadoras, eu costumo brincar, né, e vocês foram meus alunos de homilética, que tem gente que tem presença de palco, mas não tem conteúdo. Tem jeitão para falar em público, mas não tem boa teologia. Não basta ter uma boa performance lá no púlpito se não tiver um conteúdo condizente à palavra de Deus. Então pense que ao assumir o lugar do púlpito, nós temos que falar em conformidade com a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia pastoral. E a Igreja Metodista, ela tem um jeito de ir ao texto bíblico, de aprender do texto, no decorrer da sua história, da sua tradição, interpretando algumas ideias. Por isso, não é o pregador ou a pregadora que sozinho, a partir de si, interpreta e diz qual é a verdade ou qual a nova verdade do momento. Então, pregar a palavra para aquele e aquela que é pastor da igreja metodista, pastora da igreja metodista, é dizer: eu sigo a experiência, a tradição da igreja a qual eu assumo meu ministério. Um outro ponto também é, voltando agora, entendendo que é uma função pastoral, eu elaborar o meu plano de ação pastoral, que vai fazer parte do plano de ação da igreja local. É entender que eu tenho muitas funções pastorais. Um exemplo, deixar claro para a igreja algumas prioridades do seu ministério. Às vezes, dependendo do tamanho da sua igreja, pessoas têm expectativas de que todo mundo receberá uma visita do pastor, da pastora, e pode ser que seja inviável. Mas você pode colocar lá no seu plano de ação, dizer: meus irmãos, eu gostaria muito de visitar a todos, mas devido às demandas, eu estou colocando como prioridade os enfermos, depois, na medida do possível, aqueles que têm uma necessidade. Eu quero também dizer que vou me dedicar a atendimento pastoral no gabinete e dos dias tais e tais, eu vou estar ali à disposição para atender em aconselhamento, em conversa, em oração. Dizer da sua disposição em auxiliar os professores da escola dominical, oferecendo a eles alguma capacitação. Dizer ao Ministério de Oração que você se dispõe a estar presente nas atividades. Você não vai assumir o ministério da oração, você vai estar presente e apoiando. Quer dizer, é deixar claro por onde vai o seu ministério. Colocar um pouco daquilo que você é, dividir com a igreja e deixar a igreja avaliar e aprovar isso. Porque se seu plano de ação for bem elaborado, apresentado no concílio local da igreja, a igreja
leu, a igreja entendeu, a igreja aprovou. Fica mais fácil das pessoas não virem te cobrar daquilo que você não se comprometeu a fazer. Nós vamos conversar um pouquinho mais para frente sobre as expectativas, né? As pessoas têm muitas expectativas sobre o ministério pastoral e como a gente sofre para responder a essas expectativas. Porque muitas delas, eu já até falei na aula passada, são expectativas subjetivas. Está apenas na mente daquela pessoa ou de um grupo pequeno. Você não tem nem ideia. Né? Quantas vezes já não ouvimos pastores e pastoras dizer, mas eu não tenho bola de cristal, eu não adivinho. Porque tem gente que tem expectativa muito pessoal, muito subjetiva, e acha que essa sua expectativa subjetiva é o que o pastor, a pastora deveria fazer em primeiro lugar. O plano de ação pastoral pode te auxiliar na organização do seu tempo, na organização das suas prioridades e te salvaguardar em momentos de certas cobranças que não estão pautadas por algo mais claro, por algo mais objetivo. Então é possível que você compartilhe isso com a igreja. Também diz o documento que é responsabilidade do pastor, da pastora, comparecer nos concílios, sejam eles distrital e regional, ou regional. Você tem responsabilidade de estar ali, dar sua contribuição, falar daquilo que concorda, discorda, votar, construir, faz parte da responsabilidade. Também diz o documento que é a responsabilidade do pastor e da pastora orientar e usar o material metodista de ensino em ministérios. Pense, nós temos uma escola dominical. Se nós temos a responsabilidade de falar da nossa tradição e a partir da nossa doutrina, por que ficar usando materiais, revistas de escola dominicais, livros outros que apregoam doutrinas que são diferentes das doutrinas metodistas? Então, o pastor, a pastora tem que orientar. Agora, tem que orientar também dando exemplo, utilizando. Se ele e ela não tem essa prática, ou seja, aquilo que você faz fala mais alto do que aquilo que você fala. Uma outra questão é esforçar-se nas relações interpessoais. Gente, não é fácil. Às vezes nós temos que engolir algumas coisas em nome do respeito, em nome da ajuda. Sabe essa conversa? Sou filho de italiano, sou filho de espanhol, que é meu sangue. Gente, algumas pessoas são mal educadas, tá? Essa é a verdade. Não tem nada a ver com sangue, é mal educação. Então a gente precisaria de ter clareza de que zelar por essas relações interpessoais, às vezes recuar, entender a importância das negociações. Às vezes, quando você é a pessoa, você é um dos interlocutores, ou quando é chamado para ajudar nessas relações. Tem pastores e pastoras, tem líderes, que ao invés de carregarem nas costas um extintor para poder apagar o fogo que às vezes estão acendendo ali, chega e, por carregarem galões de gasolina, jogam galões de gasolina ali e ó, aquilo que era para dar uma acalmada vira uma grande explosão. A igreja zela tanto por esses princípios, esses cuidados, que inclusive ela tem um manual de disciplina. Ou seja, um jeito para tratar algumas questões
que possam ser mais difíceis de ser tratadas nessa forma subjetiva. Você tem um documento que auxilia, e o pastor, a pastora tem essa responsabilidade de se esforçar para a utilização desse documento. Também é responsabilidade do pastor e da pastora exortar sobre o dízimo. Não é um tema fácil, é um tema desgastado, é um tema que às vezes está em extremos diferentes nas teologias das igrejas. Algum que utiliza essas ofertas, essas contribuições, chamam até de dízimo, mas visando explorar as pessoas, retirar das pessoas, inclusive, o que elas não têm. E, da maioria das vezes, retirar para benefício próprio, para o seu enriquecimento. Por outro lado, temos também o extremo, né? O outro extremo é aquela pessoa que não entende a importância da contribuição, do dízimo, da oferta, do sustento da missão, do sustento da igreja. De entender que isso é algo que nós ofertamos a Deus e que confiamos e ajudamos a administrar esse aspecto institucional, de onde será investido esses valores que consagramos a Deus. Então, o dízimo é para Deus, não é para pastor e nem para a igreja. O dízimo é para Deus. E nós temos ou a confiança em quem administra, ou fazemos parte desta administração para, de forma zelosa, investir da melhor forma aquilo que foi consagrado a Deus, em favor da missão, em favor do trabalho que a igreja se propõe a realizar. Uma outra responsabilidade é assistir à membresia, visitando, fortalecendo, animando, né, exortando. Nós precisamos de dar assistência pastoral. Olha, só o púlpito não alimenta o suficiente. Só participar de uma classe da escola dominical não sustenta de forma suficiente. Nós temos muitas possibilidades de alimento na fé, nos trabalhos da igreja. Mas uma que pode ser muito importante é quando o pastor, a pastora, age de forma cuidadosa com aqueles que estão mais necessitados, passando por crises, pessoas passando por processo de enlutamento, pessoas passando por momentos de desemprego, de falta, momentos difíceis, de rompimentos de relacionamentos profundos. Ou, às vezes, pessoas que estão vivendo de forma equivocada e precisam de um cuidado. E exortação não é ficar chamando atenção. Exortação é ajudar a pessoa a compreender, quem sabe mudar de atitude. Um outro, instruir, papel de instruir, ensinar os membros, os noivos, os pais, fazer um curso pré-nupcial, né? Um curso ali antes do casamento, um curso para auxiliar os pais do que venha a ser o batismo infantil, qual a responsabilidade deles. Ou seja, aquele e aquela que deseja tornar-se membro da igreja, um metodista, entender o que é que está fazendo ao assumir este compromisso, seja do ponto de vista bíblico-teológico, seja do ponto de vista da tradição, seja do ponto de vista da missão daquela igreja local, conhecer um pouco o que ele está assumindo como compromisso. Uma outra responsabilidade do pastor e da pastora é cumprir com o código de ética.
Nós precisamos zelar da melhor forma possível pela convivência, pelo relacionamento saudável, pela construção de uma instituição que seja o mais saudável possível. Por isso é importante que se entenda algumas regras, alguns códigos, algumas decisões que podem ajudar na construção coletiva deste relacionamento. A Igreja Metodista tem um código de ética que procura ajudar nestes processos. Também fala da responsabilidade que o pastor e a pastora têm de consagrar o evangelista a evangelista. Pensem, quem tem poder de ordenar e consagrar pastores são bispos acompanhados de outros presbíteros. Agora, aquele e aquela que é membro da igreja local, que se dispõe a assumir o ministério de evangelista, esta é reconhecido pela igreja, e quem o consagra é o pastor, a pastora. Este que tem responsabilidade, esta que tem responsabilidade de consagrá-lo para aquele ministério. Também é importante que o pastor tenha clareza das suas atividades, enquanto aquela que assume muitos ministérios na vida da igreja. Ufa! Quanta coisa! Quanta coisa temos que fazer! Olha aí, é muita coisa. Aqui eu só estou falando da perspectiva documental. Quer que eu te diga? A perspectiva da subjetividade da igreja é muito, muito, muito maior essa lista. Por isso, ter clareza dos nossos limites é algo muito importante. Eu quero, então, após analisar aí as atividades todas que os cânones da igreja nos apresentam, convidar você a uma reflexão sobre o trabalho pastoral, né? Os desafios que nós temos, as implicações físicas. Viram quantas demandas? Se a gente não souber trabalhar com uma agenda bem feitinha, nós deixamos muitas coisas para trás. Mas vejam que isso traz, muitas vezes, transtornos físicos, porque tem gente que quer que você comece a atender muito cedinho, e tem gente que quer que você continue atendendo até muito tarde. Você tem pessoas que acordam cedinho e gostariam já de que o pastor estivesse envolvido em alguma atividade. Vamos fazer lá o templo de portas abertas às 5 horas da manhã, das 5 às 7. Então, o pastor, acham que o pastor e a pastora devem estar lá, e você tem um grupo de pessoas que gostam de ficar até a noite, fazendo um momento de comunhão, de discipulado, de estudo bíblico, comendo uma pizza e vão até tarde. Pense que isso traz muitas questões físicas. Tem também muitas questões psíquicas. Não é fácil lidar, às vezes, com pressões, não é fácil, às vezes, ajudar no processo de enlutamento de pessoas que nós amamos, que estão enlutadas, porque algumas pessoas que também amávamos já não estão mais conosco. Também questões sociais. Existem muitas coisas em torno desse trabalho do pastor e da pastora. Existem muitas pesquisas. Eu separei aqui estas pesquisas. Vocês podem ter ideia, né? Analisar, correr atrás para entender um pouquinho mais. Agora, essas pesquisas, elas focam na linha de investigação e análise, mas não há consenso entre elas.
Quer dizer, não conseguem chegar ao mínimo denominador comum. Dizer assim, olha, esse aqui é um problema, esse aqui não é problema. Mas, dentre essas várias pesquisas, uma coisa importante e que parece uni-las é que o trabalho do pastor, da pastora evangélico, apresenta muitos desafios. E esses desafios têm interferido na sua qualidade de vida. Tem muitos pastores, pastoras, sofrendo aí de síndromes psíquicas, pastores e pastoras com depressão, pastores, pastoras que chegam a se suicidar. É necessário pensar que essas não são super-heróis, não são super-humanos, são pessoas normais, como todas as outras pessoas. Esses dois autores aqui, Silva e Ebert e Sbow, apontam uma semelhança entre o trabalho pastoral e o trabalho no mercado secular. Uma ligação que eles colocam muito é a de produtividade. Hoje, as igrejas querem medir a produtividade do seu pastor. Algumas vão dizer, mas nós pagamos para isso. O pastor, a pastora recebe para isso. Tem que fazer. E querem medir, né, o ministério do pastor e da pastora a partir de muitas agendas que não estão claras para ninguém, né? Tem pessoa que quer chegar na igreja em qualquer momento e achar o pastor, a pastora no gabinete, né? E se não tiver uma secretária, fala assim, o pastor não está trabalhando hoje? A pastora não está trabalhando hoje? Nós precisamos de ter clareza. Há muitas ações. A pergunta é, quem estava lá no leito de morte daquela irmãzinha bem idosa na UTI, que estava vivendo os seus últimos momentos, e estava lá, claro, num período pré-pandemia, estava lá segurando na mão dela, orando baixinho no seu ouvido, quem sabe até cantando um hino bem baixinho, que sabia que ela gostava. Quem é que estava num gabinete atendendo alguém que estava em crise? Quem que foi fazer visita a uma família passando por um momento de adversidade? Então, pense que há muitas demandas. E o mundo hoje olha para o ministério do pastor e da pastora não como um ministério responsável pela palavra, pela liderança, pelo cuidado, mas começam a olhar para os pastores, para as pastoras, como vendedores de bens simbólicos, né? De bens religiosos. Se bem que tem uns que vendem bens reais mesmo, né? Falam que aquilo ali tem poder X para. Então pense que hoje o pastor, a pastora precisa de ser bom em tudo. E alguns ainda acham que faz pouco, né? Que não faz quase nada. Quanta coisa! Há uma importação dos valores desse modo de ser e fazer lá do mundo corporativo. Mas lá na empresa é assim. Se não fizer, não recebe. Sabe, as pessoas começam a olhar para o ministério pastoral e tiram dele esse significado teológico para dar a ele um significado mercadológico. Quer dizer, a missão e o papel do pastor perde a função teológica para assumir um papel mercadológico, um papel de produção. Essa mercadoria
que o pastor, a pastora precisa de produzir, vai ter significado, então, para as pessoas. E as pessoas passam a ter uma leitura consequencialista do ministério pastoral. Começam a avaliar as ações do pastor e da pastora a partir de uma ética consequencialista. Nós podemos citar pelo menos duas, o pragmatismo e o utilitarismo. Vou até, se você não se lembra ou não teve oportunidade de estudar, de entender o que são essas éticas, eu vou até fazer um resuminho aqui para ajudar você a entender. A gente às vezes usa pragmático como sinônimo de prático. Não, não é isso. O pragmatismo é quando você avalia uma conduta como sendo boa, se aquilo que foi feito conseguiu alcançar o que se queria. Isso é uma ética consequencialista. Se o resultado daquela ação correspondeu àquilo que se desejava. O melhor vendedor de televisão é aquele que vendeu mais televisão. Mas espera aí, ele é mal educado, ele é mentiroso, ele agiu de má fé, ele é isso, aquilo, não importa. Ele é o melhor vendedor de televisão. Se continuar assim, vai virar o gerente. Às vezes na igreja você ouve pessoas falar assim: olha, a vida pessoal dele não é muito boa, não, mas quando ele sobe no púlpito, segura! Segura! Ou seja, você olha o resultado, você não olha para a ética da condução, a ética do modo de ser e fazer. Também nós temos o chamado utilitarismo. O que é o utilitarismo? É quando aquela conduta agrada um maior número de pessoas. Isso às vezes acontece muito, né? Mas espera aí, 10% da igreja só, 15% da igreja só é que vai ficar fora. Você avalia assim, sabe? Cada vida tem importância. E o utilitarismo é olhar para o ministério do pastor, para o ministério da pastora, e achar, ó, se ele fizer assim, se ela fizer assim, vai agradar um número maior de pessoas. E pode ser que o que se esteja solicitando, desejando, não seja uma coisa muito legal. Vamos a exemplos, então? Exemplos práticos, né? Vamos ver no pragmatismo. Vamos avaliar o ministério de um pastor, de uma pastora nesse pragmatismo. A pessoa alcançou o que se propôs naquele mês. Amplia o seu poder frente àqueles que não sabiam e agora estão aprendendo. Então veja, a pessoa disse: vai acontecer isso, neste mês nós vamos fazer. Pronto, aconteceu, tá vendo? Esse pastor, essa pastora é boa, ele dá resultado. Mas a pergunta é: como tem sido feito isso? Quais os princípios que têm sido utilizados? Ou no utilitarismo, né? Deve-se passar uma ficha entre os responsáveis para que avalie a sua satisfação. Então agradou o máximo de pessoas? Então, o pastor estava certo, então. Essas respostas consequencialistas, elas são uma ação em si mesmas. A ação em si mesma para dar um resultado. Ela não leva em conta a forma como se faz. Por isso, não deve ser levada em conta por nós, que zelamos pelo jeito de ser, de viver, pela diferença que Cristo faz no nosso jeito de fazer as coisas. Vivemos num mundo que é um mundo marcado aí pela rapidez, pela fluidez, pela volatilidade. Nós estamos acostumados agora com álcool, né?
Então você coloca o álcool, ele evapora rapidamente. As coisas são rápidas. É uma sociedade de insegurança. Fala-se então que nessa sociedade líquida, nessa modernidade líquida, né, um termo utilizado por Bauman, é um tempo em que as coisas não têm profundidade, não têm firmeza, as coisas têm prazo curto, até a amizade tem prazo curto, relacionamentos, prazos curtos, as pessoas não querem saber de compromisso, nem com outras pessoas, nem com instituição. Nessa modernidade líquida, nós temos outras características como o consumismo, o hedonismo, o egoísmo, o egocentrismo. É uma sociedade onde as pessoas querem para si. E a religião, às vezes, tenta responder a essas expectativas, né? Há necessidade de consumo, então vamos produzir bens religiosos para o consumo dessas pessoas que elas frequentarão nossas igrejas. O hedonismo é o prazer a todo custo. Então vamos fazer uma religião que traga prazer. Então o importante não vem a ser os valores da fé, mas o que essa fé provoca enquanto prazer nas pessoas. No decorrer da história, sempre se buscou a verdade. Qual que é a verdade verdadeira, né? Só que a pergunta é como que a gente pode definir qual é a verdade olhando para os nossos princípios teológicos. Lá na pré-modernidade, a igreja tinha um jeito de tentar ali aferir quais seriam as verdades de Deus. Você tem na igreja da Idade Média algo muito forte, que é a ideia de que o líder falou, o clero falou, então é verdade. Você acredita nisso? Ele fala, sim. Por quê? Ah, porque o padre disse, porque o papa disse, porque a encíclica papal disse. Então é verdade da fé. Na modernidade, nascendo as ciências, nascendo as pesquisas, nascendo as formas de se avaliar e compreender o próprio texto bíblico, nós passamos a utilizar algumas ferramentas, né? Exegese, hermenêutica, homilética, para compreender as verdades da fé, poder elaborar essa verdade de forma racional, mas levando em conta que é um saber teológico, e aí então passa-se a definir a partir da palavra de Deus, da Bíblia, do conhecimento das Sagradas Escrituras, quais são as verdades da fé. Nesse mundo pós-moderno que nós vivemos, né, nessa modernidade líquida, uma das marcas é que o que acaba definindo o que é verdade neste tempo é se aquilo traz felicidade, satisfação, prazer, completude, conforto, consolo. A pessoa fala, ah, eu gosto tanto de ir naquela igreja, me faz um bem, saio de lá relaxado. Ah, ouvir aquele pastor pregar é tão satisfatório. Ah, eu gosto tanto do grupo de louvor. Ah, eu gosto tanto daquele lugar. Se aquilo me faz bem, aquilo é verdade, aquilo é o melhor. Então, é o próprio sujeito que define, né? A partir das suas medidas, daquilo que ele compreende ser o melhor, da sua experiência, é que vai dizer, isso é a verdade. Que é a verdade? Isso é verdade, porque isso mudou minha vida, isso me faz bem, isso... Então, para algumas pessoas, é o seu sentimento pessoal quem define. E nesse sentido, eu quero chamar sua atenção para este fenômeno da customização da religião que nós estamos vivendo. O que é customização? É a personalização, é a adaptação, é a adequação da religião aos desejos da pessoa. Então,
a pessoa, o individual, o pessoal, se coloca acima de tudo. Eu quero uma religião segundo a medida que eu necessito. E eu vou ao encontro daquilo que eu quero. Então, não me preocupo com o coletivo, com o institucional, com o doutrinal. Para que doutrina? Quero saber o que Deus tem para mim. Então, essas leituras tão individualizadas, elas têm levado nossas comunidades a ações extremamente personalistas. Quer dizer, a própria pessoa define o corpo doutrinário que ela quer seguir. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero, assim é bom, assim não é bom. Os desejos pessoais estão acima de todas as coisas. Cristãos marcados por essa espiritualidade consumista, acostumados a customizar a fé, eles desejam que a igreja corresponda às suas expectativas pessoais. Ou seja, eu costumo brincar, né? Eu quero um pastor mal passado, com cebola, quero também um coral com muito sal e sem pimenta, eu quero um grupo de louvor, como se tivesse ali com um menu em mãos, e fosse fazer escolha, né? Um self-service, onde escolhe o que quer. Ele define as suas expectativas, é que está ali. As coisas são produzidas, os bens religiosos são produzidos para agradá-lo, para o seu consumo. Nesse sentido, eu queria que vocês entendessem que muitas ações do pastor, da pastora, trazem expectativas. Essas expectativas, às vezes, são objetivas e às vezes muito subjetivas. Lembram porque eu falei lá do plano de ação do pastor? Quando está lá no plano, fica algo objetivo. É responsabilidade do pastor. Ele disse que iria fazer, ele vai. Agora, quando está na subjetividade das pessoas, eu acho, eu queria, eu gostaria, se torna muito difícil. Tem expectativas que são coletivas, mas tem expectativas que são extremamente individuais. E a gente precisa de levar isso em conta, entender. Existem expectativas que são institucionais. Nós acabamos de ver quantas coisas os cânones nos impõem. Quantas coisas são da responsabilidade e da alçada do pastor e da pastora. Mas temos também aqui algumas questões que são questões pessoais. Vejam aqui algumas expectativas, rapidamente. Querem que você seja um ótimo pregador, uma ótima pregadora. Querem que você seja estudioso, inteligente. Querem fazer perguntas das mais diversas. Lá do texto bíblico, que você manja de tudo. Perguntam de psicologia, geografia, história, política, economia. Você tem que saber de tudo. Você tem que ser uma pessoa de oração. Você, olha, aquele pastor, aquela pastora é de oração. Você tem que estar trabalhando, tem que estar lá no gabinete, dia e noite. Toda hora que as pessoas quiserem, você precisa de estar à disposição. Você tem que saber tocar violão, ser um bom instrumentista, tocar bateria. Você tem que ser um ótimo comunicador, comunicadora. O que te der na mão, você transforma numa forma de comunicação. Se sobe num caixotinho, já vira um exímio pregador, pregadora, alguém que tem competência para falar em todos os lugares. Tivemos que nos virar neste tempo de pandemia, tivemos que aprender a lidar com lives, com transmissões de cultos digitais, cultos online, né? Tem que estar de bem humor, sorridente, de braços abertos o tempo todo, alegre, feliz, positivo, animado. Tem que estar na estica, bonitinho, arrumadinho. Ninguém gosta de pastor amulambento, feio, mal arrumado. Tem que ser alguém que está supervisionando e sabendo de tudo. Pastora, tá sabendo que fulano... Sabe, como se o pastor e a pastora soubessem de tudo, sondando a vida de todo mundo. O pastor e a pastora têm que ter ideia. Pastora, o que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com aquilo? Como se ele tivesse ali uma caixinha de eurecas. Ele descobre tudo e sabe fazer tudo.
tem que saber usar a inteligência. Meu pastor é inteligente, ele sabe, minha pastora é inteligente. Certas horas querem que sejamos super-heróis, super-homem, uma mulher maravilha. Querem que sejamos super pastores e pastoras, algo além do comum. De verdade, tem alguns que querem que a gente seja um anjinho, um santinho, um ser espiritual, um ser etéreo, um ser que não peca, um ser desencarnado. Pense que é muito importante que você tenha clareza de que não somos nada além de meros mortais, meros seres humanos. Se não reconhecermos nossas fragilidades, sofremos muito. Além dessas expectativas todas da comunidade, saibam que temos expectativas da pessoa, a própria pessoa tem expectativa. Quando eu for pastor, como pastor, se eu for pastor naquela igreja, se eu fosse isso, se eu fosse superintendente, se eu fosse. Tem a expectativa dos companheiros, das pessoas que são amigas da gente. Agora você está pastoreando na igreja, agora tem a expectativa da família, tem a expectativa da instituição, tem a expectativa da sociedade que está ao nosso redor, N expectativas. Eu e você precisamos de ter clareza quem somos ou quem estamos. Já se perguntou quem sou? Quem estou neste momento? Tem horas que somos filhos, filhas, tem horas que somos pais, mães, tem horas que somos pastores, pastoras, tem hora que estamos como vizinhos, vizinhas, amigos, amigas, marido, mulher, paciente, líder, liderado, irmão. Nós realizamos tantas funções sociais, tantos papéis sociais. A gente precisa, então, de se conhecer melhor. A gente precisa de um processo adequado de relacionamento. Relacionamento com a gente mesmo, relacionamento com a nossa comunidade de fé, relacionamento com a sociedade. A gente precisa conhecer a si mesmos. Pensem nisso. Precisamos nos autoconhecer. É difícil, é um processo difícil, mas eu preciso de entender meus limites. Eu preciso de entender minha força, mas preciso entender meu limite. Ontem, não sei quando você vai assistir, mas ontem eu ministrei uma aula na escola dominical falando sobre João Marcos. É uma lição da revista da escola dominical que fala da importância de saber a hora que se deve parar um pouco. João Marcos, que saiu lá com Paulo e Barnabé, desistiu, parou um pouco. Paulo ficou até bravo com ele quando Barnabé disse que era para chamar Marcos na segunda viagem. Paulo falou, não, ele nem deu conta da primeira, não chama não. Eles até divergem, Paulo vai para um canto, Barnabé para outro, Paulo vai com Silas, Barnabé com João Marcos. Mas depois a gente descobre vários textos onde Paulo reconhece a importância do ministério e do trabalho de João Marcos. Foi necessário João Marcos parar um pouquinho. Às vezes precisamos disso. Às vezes precisamos de um pit stop, de uma paradinha, de recompor. Nós precisamos nos conhecer. É necessário a coragem sem defesas de nos conhecermos, de nos tratarmos e de procurarmos pessoas que possam nos ajudar. É muito difícil, muito doloroso quando tomamos consciência de algumas coisas. Agora, é importante que a gente se cuide, porque quando nós não tratamos, essas coisas saem da gente, saem nos lugares errados. E aí a pessoa começa a dar uma valorização muito grande em alguns aspectos da teologia, que na realidade não tem nada de teológico. São coisas, crises e dificuldades internas que acabam borbulhando e saindo. Então a gente precisa se tratar.
se conhecer. A gente precisa também de conhecer a nossa comunidade. Você quer ser um bom pastor, uma boa pastora? Conheça a sua comunidade, abra-se para a sua comunidade, conheça quais são as motivações, tendências, condicionamentos, o que a sua comunidade vive. Não fique pensando que você sabe de tudo, que a experiência que você teve em outras comunidades, em outro lugar, é a experiência que você tem que impor e colocar naquela comunidade. É importante você levar em conta que as comunidades são diferentes, cada comunidade tem suas especificidades, tem realidades econômicas diferentes, realidades socioculturais, origens da igreja no lugar, a situação geográfica, os pastores que vieram antes, as pastoras que vieram antes, os líderes leigos da igreja. Pense que há muita coisa que eu e você precisamos levar em conta e conhecer essa comunidade e construir com essa comunidade as ações. Não é trazer pronto, achar que você é o suprassumo, está acima de tudo e de todos. Quer dizer, nós precisamos misturar essa leitura, que é uma leitura individual, com a leitura das histórias das outras pessoas. Você tem histórias individuais, membros que têm histórias muito particulares. Essa história está ligada também à história da congregação ou não. E essa sociedade que se relaciona, onde todos nós estamos presentes. Aprender a lidar com tudo isso. Por que algumas pessoas resistem a algumas questões de novidade? Por que é difícil trabalhar algumas questões econômicas? Por que algumas questões tradicionais é mais difícil de lidar nesse espaço? É conhecer, é se abrir para conhecer. Ter conhecimento da sociedade. Gente, a sociedade precisa de ser levada. O momento histórico que nós vivemos, precisamos levar isso em conta. E a pergunta é, o que é esse mundo atual, o que esses fenômenos contemporâneos, o jeito de ser sociedade hoje desafia a igreja a realizar sua missão? Ufa! Quanta coisa falamos aqui. Mas tem coisas lá no Leitura Ativa que você pode dar continuidade, continuar fomentando na sua cabeça. Eu fico por aqui e volto para o nosso quarto encontro. Para mim, foi um prazer muito grande definir este tempo, investir esse tempo para estar com vocês. Espero que vocês sejam abençoados através da aula e usem dessa aula para abençoar muitas outras pessoas. Fico por aqui, desejando a vocês um bom tempo de estudos. Que Deus nos abençoe.